Fala pessoal, eu sei que o meu canal tá parecendo um canal de doido, né? Uma hora eu faço um vídeo falando que o Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento, outra hora eu faço um vídeo dizendo que ele pode demorar para ser preso, e agora de novo eu vou falar que ele pode ser preso por outro motivo. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Essa última notícia aqui foi bombástica. O Valdemar da Costa Neto é o presidente do PL, partido do Bolsonaro. Inclusive ele foi condenado 8 anos, né? Ficou preso 8 anos por causa do mensalão. E ele e o Bolsonaro são assim, ó. Mas os bolsonaristas acreditam que o Bolsonaro é honesto, né? Mesmo tendo entrado num cara corrupto que ficou 8 anos preso, junto com o Zé Disseu. Ficou preso por corrupção. Agora, quando surgiu aquela questão do golpe de Estado, o Valdemar ele foi enrolado no mesmo inquérito do Bolsonaro. Inclusive, tem várias pessoas aí que comentaram nos meus vídeos anteriores falando que o Bolsonaro não tem foro privilegiado. Ah, o Bolsonaro não tem foro privilegiado, não era pro Xandão estar jogando ele, não sei o que. Pessoal, o inquérito não é só sobre o Bolsonaro, é sobre uma ORCRIM. O que é uma ORCRIM? É uma organização criminosa. Então o Bolsonaro não planejou tudo sozinho. Tinha ele, tinha o assistente de ordem dele, que era o Mauro Cid, tinha o Braga Neto, tinha o general Heleno, tinha aqueles deputados golpistas, como por exemplo o Gayer, Marcel Van Hatten, a própria Zambelli. A Zambelli chegou a fazer um vídeo apelando aos militares para dar um golpe. Ela falou: militares, não entrem para a história como covardes, salvem o Brasil, façam o que tem que fazer, não sei o quê. Então é uma organização criminosa. E dentro dessa organização criminosa tem pessoas que têm foro privilegiado, como a própria Carla Zambelli. Então, quando acontece uma situação assim, pessoal, o STF, no caso, ele não pode desmembrar essa organização criminosa e mandar metade para a primeira instância e a outra metade ser julgada por eles. Porque todos cometeram um crime em conjunto. É o mesmo crime. É o mesmo que, por exemplo, assim, imagina que 2 irmãos assassinam uma garota. Tá, os 2 irmãos vão lá, matam a garota a facada. Um irmão é deputado e o outro irmão não é. Não tem como você separar o caso. Se você mandar um irmão para a primeira instância, porque ele não é deputado, e o outro para ser julgado numa instância superior, porque ele tem foro privilegiado, pode ser que os juízes tenham decisões diferentes. Pode ser que um inocente um e o outro considere o outro culpado. Quer dizer, os dois cometeram um crime, mas como é que um é inocente e o outro é culpado? Então, para evitar esse tipo de confusão jurídica, quando acontece assim, numa organização ou grupo de pessoas, quando tem algumas pessoas com foro privilegiado, então elas fazem parte da mesma investigação, do mesmo balaio. Então é julgado pelo STF, tá? E o que acontece? O Bolsonaro e o Valdemar foram proibidos de se falar. Inclusive no partido do PL do Valdemar foi encontrada até minuta de golpe lá, no partido do Valdemar, dentre outras coisas que evidencia que o Valdemar também estava participando dessa tentativa de golpe de Estado. Ele sabia de tudo e corroborou com tudo. Inclusive as delações do Mauro Cid mostram isso. Então, como os dois são investigados no mesmo inquérito, o Xandão proibiu que eles se falassem, porque senão eles poderiam combinar narrativas de defesa. Ó, Valdemar, vamos fingir que foi assim, vamos botar nas costas do Cid, eu não tenho nada a ver com isso e tal, então, então para evitar esse tipo de malabarismo com a justiça, o Xandão determinou que eles não podem manter contato, eles não podem conversar, mesmo ele sendo presidente do partido dele. Agora, o que aconteceu essa semana? Saiu uma entrevista do Jorginho Melo, o governador de Santa Catarina, inclusive esse que falou daquela cidade catarinense que o orgulho da cidade era a cor da pele das pessoas. O Jorginho Melo, numa entrevista, ele pegou e deixou escapar algo. Ele falou que o Bolsonaro e o Valdemar vivem se falando. Eles se falam o tempo todo, estão sempre conversando, não sei o quê. E até é engraçado que em dado momento da entrevista, eu não sei se fizeram um corte, ele fala que eles não podem se falar. Não, eles não podem nem falar com ele, por causa que o Xandão proibiu e tal. Mas só que ele chegou a afirmar que eles se falavam o tempo todo. O que acontece? Isso chegou ao STF. Aí o Xandão olhou e falou: peraí, eu impus medidas cautelares ao Bolsonaro. Ele não pode manter contato com os outros investigados, como o Valdemar da Costa Neto. Então isso seria uma quebra de medida cautelar. O que o Xandão fez? Já mandou a Polícia Federal colher o depoimento do Jorginho Melo para saber que história é essa que o Valdemar e o Bolsonaro conversam o tempo todo. E a Polícia Federal vai fazer isso, lá de Santa Catarina, vai intimar o Jorginho Melo para depor, ele vai ter que se explicar disso. Das duas, uma, ou ele mentiu, ou ele ferrou o Bolsonaro. Se ele mentiu, parabéns, ele vai entrar para a história como mentiroso, que fala publicamente uma coisa, numa entrevista, num canal de televisão, mentindo. Agora, a gente sabe que não é mentira, né, pessoal? E a Polícia Federal tem seus meios para descobrir se é mentira ou não. Eles têm até técnicas, né, de interrogatório, essas coisas, etc. E provavelmente eles vão acabar conseguindo perceber que que não é mentira dele, que os dois se encontravam mesmo. Aí sabe o que pode acontecer, pessoal? Quebra de medidas cautelares pode sim dar prisão preventiva, tá? Tanto que essas medidas já foram impostas ao Bolsonaro, depois que ele ficou aqueles 3 dias lá numa embaixada da Hungria, quando ele ficou 3 dias lá para tentar fugir da justiça.
E agora, se ele não respeita as medidas cautelares, vai acontecer o mesmo que aconteceu com o Daniel Silveira. O Daniel Silveira saiu numa liberdade condicional, tinha várias medidas cautelares, ele não podia usar a internet, não podia sair depois das 10 da noite, não podia se afastar a muitos quilômetros de casa, tudo medidas cautelares. O que ele fez? Ele falou que teve uma infecção renal, é quase uma crise renal. Ele foi para o hospital, até aí tudo bem. A justiça entende, saúde em primeiro lugar. Mas só que ele saiu do hospital meia-noite, foi num shopping fazer sabe lá o que, ninguém sabe, a defesa fala que ele foi almoçar, mas ele só chegou em casa 2 horas da manhã. Que almoço é esse que levou 2 horas num shopping ainda? Então o Xandão não teve dó, o Xandão pegou e falou, bota ele de novo na cadeia. O cara não respeita a justiça e as medidas cautelares, tá preso de novo. Então pode acontecer o mesmo com o Bolsonaro, que o Xandão é muito rigoroso com esse negócio de medidas cautelares. No caso do Daniel, não é a primeira vez que ele desrespeita medidas cautelares, e o Xandão entendeu isso como se ele estivesse zombando da justiça, não respeitando a justiça. Eu faço o que eu quiser e foda-se careca aí, tô um pouco me lixando. Aí o Xandão foi mais duro. Só que o Bolsonaro está na mesma situação, porque o Bolsonaro também já desrespeitou outras vezes a justiça, que nem quando ele foi para a embaixada da Hungria. O que ele foi fazer lá? Ele não era mais nem presidente, ele foi lá pedir abrigo, pedir asilo. Ele falou numa entrevista que cogita, sim, pedir socorro numa embaixada. Ele incentivou os seguidores dele que fizeram aquele quebra-quebra em Brasília a fugir, etc, etc, etc. Olha a palhaçada do convite do Trump, né? Que até agora ele não apresentou nenhum convite oficial. Então o Xandão pode entender que o Bolsonaro está fazendo que nem o Daniel Silveira, desrespeitando a justiça mais uma vez, não respeitando a medida cautelar, e ele pode botar uma preventiva nele. Então aquele vídeo que eu falei que a prisão do Bolsonaro pode demorar, pessoal, é verdade. Porque o Xandão quer fazer todo o julgamento correto. Ele tem que virar réu, depois tem que ser julgado, o advogado dele pode recorrer, aí vai ter um outro julgamento, isso pode se arrastar por meses e meses. Agora a prisão preventiva não. A prisão preventiva pode ser a qualquer momento. Tanto que um rapaz aí comentou aí no vídeo e falou, mas o Temer foi preso. Eu falei, o Temer foi prisão preventiva, pessoal. Prisão preventiva não precisa desse processo legal. Porque você está evitando que o réu, no caso, ou no caso o Bolsonaro ainda não é réu, né? No caso o indiciado, você está impedindo que ele ou fuja ou atrapalhe as investigações. E a partir do momento que ele fica conversando com o Valdemar da Costa Neto, como caguetou o Jorginho Melo lá de Santa Catarina, a justiça pode entender que ele está tentando atrapalhar as investigações, obstruir a justiça. Aí sim ele pode pegar uma prisão preventiva. Então vamos ver. O Xandão mandou já a Polícia Federal colher o depoimento do Jorginho, pode ser essa semana, pode ser até amanhã, se for o caso. Na manhã não, que amanhã é domingo, né? Na manhã é sábado, é final de semana. Pode ser que seja segunda-feira, ou durante a semana. E aí, dependendo do que o Jorginho falar para a Polícia Federal, o Xandão pode pedir a prisão preventiva do Bolsonaro. Bom, aguardemos, né? Será que dessa vez vai? Isso aí está sendo mais esperado que final de novela, né, pessoal? A prisão do Bolsonaro. Está mais esperado, o pessoal está mais ansioso do que final de Copa do Mundo. Vamos aguardar e ver que bicho que vai dar. Pessoal, quem gostou do vídeo já sabe, dá um like, ativa o bendito sininho, compartilha nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, comente também qual a opinião de vocês, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, até a próxima.